paz do Senhor, irmãos. Os irmãos estão me ouvindo bem? Nós tivemos um problema aqui de, de conexão, mas já resolvemos. Amados, então, no dia de hoje nós vamos estudar o cessacionismo dentro da série de estudos sobre eclesiologia e história da igreja. O cessacionismo é uma doutrina que surgiu, então, no final do século XIX, início do século XX. É a doutrina que diz que certos dons espirituais, eles não existem mais, não são mais administrados pelo Espírito Santo nos dias de hoje. Esses dons, eles só foram administrados pelo Espírito Santo na época da igreja primitiva. É bom destacar que essa doutrina é uma doutrina humana. Nós vamos olhar para a Bíblia hoje e vamos ver se essa doutrina ela tem validade, ela tem sentido, se ela tem algum sentido dentro da palavra de Deus. Então é importante, né? Muitas igrejas hoje praticam o cessacionismo, né? Ensinam o cessacionismo, muitas igrejas, dentre elas a Igreja Batista, a Igreja Metodista, a Igreja Presbiteriana, né? E é uma doutrina ensinada com mais ênfase dentro do protestantismo, dentro das igrejas protestantes, né? Vamos ver se essa doutrina tem algum sentido, vamos ver se essa doutrina ela tem base bíblica. Para tanto, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Se nós estamos estudando sobre dons espirituais, a aplicabilidade desses dons, a distribuição desses dons, a gente precisa voltar para a fonte. O importante, meus irmãos, é entendermos o propósito deste canal. O propósito deste canal é sempre voltarmos à fonte. Qual é a fonte? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nunca erra. O homem vai errar, sistema religioso vai errar, denominação religiosa vai errar. Mas a palavra de Deus nunca erra. Amém? Então vamos ver o que a palavra de Deus diz. 1 Coríntios capítulo 12. Paulo, falando, ele vai dizer assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz: Jesus seja anátema ou amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, meus irmãos, aqui a Bíblia só falta desenhar. O que a Bíblia está dizendo? Que existem dons, olha só, dons, ele destaca que a partir do verso 4, ele vai destacar. Existem dons, existem ministérios, né? E existem formas de atuação. Então, existem dons, ministérios e diversas formas de atuação. Mas ele termina essa declaração dizendo o quê? Mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então, o que Paulo está falando aqui, meus irmãos? Que todos os dons, há diferentes dons, e aqui ele não diz que ele não limita a quantidade de dons. Ele não limita a quantidade de ministérios. Ele não limita a forma de atuação. Ele diz que a igreja recebe dons, a igreja recebe ministérios, a igreja recebe formas de atuação distintas, mas é Deus quem efetua tudo em todos. Ok? Então,
A distribuição dos dons, é isso que é importante a gente entender, gente. A distribuição dos dons espirituais, a autoridade para distribuir esses dons pertence única e exclusivamente ao Espírito Santo de Deus, a mais ninguém, ok? Tanto é que ele vai continuar dizendo assim, ó, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Eu estou lendo o verso 7 do capítulo 12. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Então, a manifestação do Espírito Santo na igreja, ela tem um objetivo, ela tem um fim, ela tem um propósito. Qual é o propósito de qualquer manifestação do Espírito Santo? O bem comum. Ou seja, toda a manifestação do Espírito Santo no âmbito da igreja, é importante a gente entender isso. Por que que o cessacionismo ele surge? Por que que o erro do cessacionismo ele surgiu dentro da história? Justamente porque as pessoas negligenciaram esse entendimento. O dom do Espírito, os ministérios, as formas de atuação têm um propósito dentro da comunidade, que é o quê? Promover o bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. A outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele, o Espírito Santo, as distribui individualmente a cada um como quer. Então, meus amados, distribuir os dons do Espírito no âmbito da igreja é um poder discricionário único e pertence somente ao Espírito Santo de Deus, ou seja, ao próprio Deus. Então, amados, distribuir dons espirituais é uma autoridade que só pertence a Deus, a mais ninguém. Então, é importante a gente entender isso. Por isso que Paulo está falando isso aqui, né? E aqui ele inclui o dom de profecia, o dom de discernimento, o dom de milagre, o dom de cura, né? A gente vai ver, durante todos os textos que nós vamos estudar aqui, que em nenhuma parte da Bíblia você vai ver que alguns dons espirituais deixaram de existir. Em nenhuma parte da Bíblia você vai ver isso. Pelo contrário, você vai ver que na história da igreja, eu vou mostrar isso para você, que na história da igreja, na Bíblia, tá? Eu não vou falar de coisas do homem. Por quê? Porque essas doutrinas surgem quando o homem fala de si mesmo, né? Então, eu vou falar da Bíblia. O que que a Bíblia fala da atuação desses dons? É importante a gente entender isso. A partir do verso 12, do capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo vai falar da distribuição desses dons. Então, presta atenção, gente. Preste atenção, crente. Leia a Bíblia com perspicácia. Olha só. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, a todos os membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só corpo, todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo
não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Presta atenção, olha só, ele está falando de distribuição. Ele está falando de distribuição de dons, ok? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Então, meus amados, aqui o corpo está tipificando, né? Está representando a igreja de Cristo. Então, Deus ele coloca cada membro desse corpo, cada pessoa da igreja tem o seu papel, tem a sua importância, tem a sua indispensabilidade. Cada pessoa é indispensável enquanto corpo dentro da igreja. Não há membro mais importante do que outro. Não há membro do corpo mais indispensável do que outro. Ok? É importante a gente entender isso, é isso que a Bíblia está dizendo. Vamos continuar. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Eu vou repetir, porque eu acabei de falar, e aí você pode ter torcido o narizinho aí, mas eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia ela surpreende a gente. Verso 22. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, tratamos com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de modo especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Olha só que coisa interessante. Então, amados, a gente percebe a preocupação de Paulo, né? Então, é a preocupação do próprio Deus, porque Paulo aqui é inspirado pelo Espírito Santo para dizer essas palavras. A gente vê a preocupação de Paulo em, em não diminuir, em não estabelecer, né, uma indispensabilidade de alguns dons e a dispensabilidade de outros dons. Você está entendendo isso? Paulo está dizendo assim que todos os dons são importantes no âmbito da igreja. Ora, se todos os dons, segundo a mensagem que nós estamos lendo, são importantes no âmbito da igreja, como nós, estudantes sérios da palavra de Deus, podemos admitir o cessacionismo? Podemos admitir que não existe mais alguns dons. Quem somos nós para ir contra a palavra de Deus, se a palavra de Deus está dizendo que todos os dons espirituais são importantes? Então é importante a gente entender essa visão, é importante a gente entender, meus amados, essa verdade.
né? E eu estou pregando isso aqui, eu estou ensinando isso aqui, eu não, né? A Bíblia está ensinando para todos nós isso aqui, por quê? Porque ainda existe hoje, meus amados, pessoas que não creem, né, na plenitude de todos os dons, por incrível que pareça. Em lugar nenhum da Bíblia você vai ver que esses dons foi dado uma ordem para esses dons cessarem. Em lugar nenhum na Bíblia. Uma exegese responsável, uma exegese sóbria sobre o texto bíblico, está mostrando claramente que Deus dá importância a todos os dons. Vamos continuar? Vamos lá. Quando, verso 26 do capítulo 12 de 1 Coríntios, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro, faz parte desse corpo. Assim, na igreja, preste atenção, é isso que é importante a gente entender, gente. Olha só o que a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, tá, querido? Olha o que a Bíblia está dizendo. Ora, verso 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Todos têm o dom de curar? Fala todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Então, a Bíblia é muito clara que, com o surgimento da igreja, é isso que é importante a gente entender, com o surgimento da igreja, quando lá em Joel, quando lá em Atos, capítulo 2, houve o derramar do Espírito Santo, naquele momento se cumpre a profecia de Joel, e naquele momento Deus estabelece, 1 Coríntios capítulo 12, verso 28, na igreja. Então a igreja surge com uma capacitação vinda do Espírito Santo, provida pelos dons espirituais. Então, esse é o grande ensino. E onde é que está esse ensino? 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 29 até o verso 30. Então, é importante, meus amados, nós entendermos isso, tá? De uma vez por todas. O cessacionismo é um absurdo em si. Acreditar que alguns dons espirituais deixaram de existir é contra o discurso bíblico. Porque a Bíblia está dizendo que na igreja tem dons de curar, tem dons de interpretar, tem dom de profecia. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Ok? É só você ler aí. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 28. Foi Deus que estabeleceu. Então não é o homem que vai datar, né, ou determinar um tempo em que aquilo que é estabelecido por Deus deixa de existir. Ok? Então, o cessacionismo em si, é isso que é importante, ele é um absurdo. Ele é um absurdo teológico. Ah, mas pastor, foram teólogos reformados. Pois é, menos teologia, mais Bíblia. Ok? O objetivo desse canal é menos teologia e mais Bíblia. Isso aí quem inventou foi a pastora Silvana. Achei fantástico isso aí.
Menos teologia, mais Bíblia. Então, essa frase, ela sintetiza de forma maravilhosa o objetivo desse canal. Não interessa, o cara pode ser teólogo protestante, teólogo reformado, errou, e errou feio. E errou feio. Por quê? Porque isso determina na igreja uma limitação, né? Isso começa a incentivar na igreja uma limitação da ação do Espírito Santo. Isso é muito sério, meus irmãos. Então, muitos ensinos que são colocados hoje dentro da igreja limitam o Espírito Santo, por quê? Porque são ensinos que vão contra aquilo que a Bíblia diz, né? Paulo, ele continua a sua argumentação no capítulo 13, porque olha só, muitos cessacionistas usam o capítulo 13 para justificar que as línguas e as profecias acabaram. E é interessante que é língua, profecia, né? O capítulo 13 só fala de língua e profecia. Não fala de dom de curar, dom de discernimento dos espíritos, nesses dons, não. Só fala de língua e profecia. E eles usam esse capítulo para justificar, né, que esses dons deixaram de existir, que só foi para aquela época. E eu vou explicar para você. Vamos lá? Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios capítulo 3 agora. Aí ele fala, ó, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Então, do que o apóstolo Paulo está falando aqui, querido? O apóstolo Paulo está falando que manifestação sobrenatural em si não significa nada. Eu vou repetir. Manifestação sobrenatural em si não significa nada. Ok? Eu nunca vi alguém orar e descer fogo do céu. Eu nunca vi. A Bíblia diz que tem. Elias orou e o fogo desceu e lambeu o altar. Eu creio nisso firmemente. Isso aconteceu, mas pela fé, porque eu nunca vi. Entretanto, o anticristo vai fazer a mesma coisa. Ele vai ordenar que desça fogo do céu e vai descer fogo do céu. Como assim, pastor? Está escrito na Bíblia. Jesus Cristo vai dizer, né, no seu discurso escatológico, que vão ocorrer milagres e prodígios com o intuito de enganar os santos nos últimos dias. Então, manifestação espiritual não quer dizer nada. É importante isso. Por isso que ele vai falar desse caminho mais excelente. O que vai legitimar? Escuta, crente. O que vai legitimar o que é o que não é dom do Espírito? O amor, a presença de Cristo e a concordância com a revelação bíblica. Toda manifestação de dom espiritual tem que estar em concordância com a manifestação bíblica. Ok? Então, uma profecia, né? Existe profecia hoje? Existe, a gente vai ver aqui, mas precisa estar em concordância com a revelação bíblica. Então, é importante a gente entender isso. Os dons espirituais, todos eles, existem hoje e vão existir até a volta do Senhor Jesus. Quando aí sim
os dons não serão mais necessários. Vamos continuar lendo? Olha só. 1 Coríntios capítulo 13. A partir do verso 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão e o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Ok? Então, os cessacionistas utilizam essa passagem, que é 1 Coríntios capítulo 13, do verso 8 ao verso 10, para dizer, olha, que os dons de profecias desaparecerão e as línguas cessarão, né? Profecia vai desaparecer quando vier o que é perfeito. Não é isso? Quando é que isso vai acontecer? Quando é que as línguas vão desaparecer? Lê a Bíblia, crente. Quando é que as línguas vão desaparecer? Quando é que as profecias vão desaparecer? Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Ok? Muito bem. Agora vamos lá, gente. Do que Jesus Cristo está falando? O que é perfeito? Os cessacionistas dizem que quando se fechou o cânon da Bíblia, quando se fechou o cânon da Bíblia, os dons então desapareceram. Quando é que foi fechado o cânon da Bíblia? Nós já estudamos isso em vídeos anteriores. O cânon da Bíblia foi fechado mais ou menos no ano 400 depois de Cristo, 400 e um pouquinho depois de Cristo. Alguns dizem que foi no ano 500 e pouquinho depois de Cristo. Depois, ou seja, 500 anos depois de Cristo é que, de fato, a Bíblia foi fechada, como conhecemos hoje. Agora, olha só o absurdo. Quando o cânon foi fechado, vamos lá, beleza, então profecia não existe mais, língua não existe mais. Mas tem um terceiro componente que também vai desaparecer. Ok? Tem que desaparecer. Se não existe profecia, se não existe língua, então também não existe conhecimento. Vamos lá? O amor nunca perece. Verso 8 do capítulo 13. Mas as profecias desaparecerão, ok? As línguas cessarão, ok? O conhecimento passará. Muito bem, meus irmãos. Essas três coisas têm que passar quando o que é perfeito se manifestar. Então a grande questão é esse perfeito se manifestar. Do que Deus está falando aqui, gente? Do que a Bíblia está falando aqui? O conhecimento, então, acabou depois que o cânon da Bíblia foi fechado? Lógico que não, né, meus irmãos? Pelo contrário, a Bíblia diz que o conhecimento vai se multiplicar na vinda do Senhor Jesus. É ou não é verdade? Então, o conhecimento nunca acabou. Pelo contrário, né? Ele está se multiplicando segundo a própria palavra de Deus. Segundo a própria palavra de Deus. Segundo a própria palavra de Deus, o conhecimento está se multiplicando. Ora, se o conhecimento não acabou, as línguas também não acabaram, nem a profecia acabou. Uai. Por quê? Porque profecia, línguas e conhecimento vão deixar de existir, vão deixar de
de terem sentido prático. Quando? Quando aquilo que é perfeito se manifestar. E do que a Bíblia está falando aqui, gente? A Bíblia está falando da volta do Senhor Jesus. Esse texto aqui, ele é escatológico, tá, meus irmãos? Vamos continuar? É impressionante você ver teólogos de igrejas reformadas, né, concebendo absurdos teológicos. Isso é um absurdo teológico, né? Será que a pessoa não está vendo aqui? Olha, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. Verso 8 do capítulo 13. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Quando é que isso... Por quê? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. E aí ele continua, preste atenção, crente. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. E quando é que essas coisas vão acontecer, gente? Quando Jesus Cristo voltar, meu povo. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós estivermos nesta, Paulo fala isso. Não que eu tenha alcançado isso, mas deixando para trás as coisas que ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então, nem apóstolo Paulo, que é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele tinha plena consciência que ele não conhecia tudo de Deus, que ele não era pleno em Deus. Nós só seremos plenos em Deus na segunda vinda de Cristo. Meu Deus, é isso que a Bíblia está dizendo. Não sou eu. Então, conclui-se que fundamentar o cessacionismo nesta passagem é um absurdo total. Né? E o que me causa assim espanto, né, são teólogos, né, vamos colocar entre aspas aí, teólogos de denominações famosas, ditas, né, ditas denominações eruditas, mas que cometeram esse erro crasso. Isso é um erro crasso, isso é um erro terrível, né? Assim permanecem agora três coisas: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Meus amados, até a fé, quando Jesus Cristo vier, você não vai precisar mais de fé. Por quê? Porque você vai estar vendo Jesus. A fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. Fé e esperança, não há necessidade de fé e esperança depois que Jesus Cristo vier. Amém? Então é importante. Então, do que esse texto está falando? Esse texto é escatológico. Não tem nada a ver com formação de cânon da Bíblia. Isso aí é desvaneio. Isso aí é desvaneio teológico. Isso é teologia especulativa, sem base bíblica. Amém? Vamos continuar, queridos? Vamos continuar. Existem alguns fatos que eu quero agora mostrar na Bíblia para os amados irmãos. Vamos lá? Vamos aqui. Vamos para Atos, história da igreja. Agora é a história da igreja. Agora é a ação do Espírito na igreja, né? Por isso que eu falo, a igreja de hoje é tão assim absurdo, é tão absurdo, amados,
essa doutrina, o que que essa doutrina faz? Essa doutrina, ela propõe a desconexão da igreja de hoje com a igreja primitiva. Que ela diz o seguinte: olha, todos os dons só foram usados para a igreja primitiva. A igreja de hoje não precisa dos dons que foram usados pela igreja primitiva. A Bíblia propõe uma coisa completamente diferente. Ela propõe que a igreja de hoje volte-se a conectar-se com as verdades vividas pela igreja primitiva. Meus irmãos, é tremendo isso. Mas você já parou para pensar nisso? Você já parou para imaginar isso? Essa conexão, olha só, ó, é uma doutrina tão absurda que o que que a doutrina do cessacionismo ela propõe? Ela propõe uma desconexão da igreja de hoje com a igreja primitiva. A Bíblia faz o contrário. A Bíblia quer que a igreja de hoje se conecte com as verdades da igreja primitiva. Volta para a origem, querido. Sai desse sistema alienante que você está e volte-se para aquilo que a Bíblia fala. Vamos continuar? Vamos lá. Vamos lá. Como é que é esse negócio de profeta na Bíblia, né? Vamos lá? Vamos lá? Atos, capítulo 11. Eu vou falar de uma igreja que é até uma igreja gentílica, a igreja de Antioquia. Ok? Preste atenção, crente. Escuta, a Bíblia vai desenhar agora para você. Olha só. Atos, capítulo 11, a partir do verso 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Né? Então, o evangelho chega em Antioquia, né? E faz uma revolução ali. Muitos creram e se converteram ao Senhor. Tanto é que Antioquia depois se tornou uma das grandes igrejas, uma das igrejas patrocinadoras, inclusive, do ministério do apóstolo Paulo. Vamos continuar? Este, ali chegando e vendo a graça... Não. Notícia, verso 22. Notícia deste fato, que fato? Da conversão das pessoas em Antioquia. Notícia deste fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando, e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Aí é o ministério de Barnabé, né? Ali em Antioquia. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Olha o grande apóstolo Paulo aí, né? Foi procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. A Bíblia é tão maravilhosa, meus amados, que os discípulos foram... Isso não sou eu que estou dizendo, não, tá, crente? É a Bíblia. Em que região os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos? Em Antioquia, numa igreja gentílica, não tem nada a ver com Jerusalém. A igreja estava lá em Jerusalém, a outra igreja de Antioquia, mas a igreja de Antioquia que recebeu o título de cristão, né? Ou seja, o cristianismo começa
a ser nominado em Antioquia e não em Jerusalém. Vamos continuar? Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviveria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, ou seja, para a igreja lá em Jerusalém. Os irmãos de Antioquia mandaram ajuda lá para Jerusalém, por quê? Porque um profeta, utilizado pelo Espírito Santo de Deus, predisse que iria ter uma grande fome ali na região do Império Romano. Então, meus amados, a profecia, ela foi amplamente exercida na igreja primitiva. E ela foi amplamente exercida durante toda a história da igreja. A gente vai ver outros versículos aqui. Ok? Então é importante a gente entender isso, queridos. O sensacionismo é um absurdo. Né? Se ensinarem isso para você, você use esses textos, você peça para a pessoa fundamentar na Bíblia, né? O sensacionismo. Ela não vai conseguir, porque a Bíblia ela prega exatamente o contrário. Você vê que, não, mas profecia é pregar a palavra de Deus. Aí é a falta de discernimento. O cara, ele pregou a palavra de Deus aqui? Ágabo pregou a palavra de Deus? Não, meus irmãos. Ele recebeu uma profecia de Deus dizendo que haveria uma fome numa determinada região do Império Romano. E este fato realmente aconteceu, porque se o profeta prediz algo e isso acontece, o profeta é de Deus. E essa profecia incentivou a igreja em Antioquia a levantar mantimentos para ajudar a igreja em Jerusalém, que era ali a região da Judéia. Então, meus amados, é só ler a Bíblia, tá, queridos? Mas vamos continuar lendo. Vamos continuar lendo. Vamos lá. Atos, capítulo 13, agora. Né? Atos, capítulo 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, ou seja, há uma distinção entre profeta e mestre. Né? Mestre é aquele que ensina a palavra de Deus. Profeta, ele é como se fosse o próprio Ágabo, né? Recebia profecias de Deus, avisos de Deus. Então tem dois tipos de profecia, tá, gente? Pregar a palavra de Deus é ser profeta, mas receber também uma revelação de Deus que esteja de acordo com a palavra de Deus, ou a predição de um acontecimento futuro, também é profecia e está na Bíblia. Que creia você ou não, está na Bíblia e foi exercido dentro do ministério da igreja. Ok? Vamos continuar? Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Olha só que coisa tremenda. Então, o Espírito, por que o Espírito Santo falava, né, irmãos? Para a igreja, né? Me separa fulano, me separa ciclano. Por que isso acontece hoje? Mas por que isso é raro hoje? Sabe por que isso é raro hoje? Eu vou dizer para você por que é raro hoje. Sabe por que é raro essas coisas hoje? Porque é ensinado aos crentes a não crerem no poder do Espírito. Quando se ensina o cessacionismo da igreja,
né? Se ensina o crente a não crer no poder do Espírito. Ora, se você não crê, o Espírito não pode agir na sua vida. Jesus, quando foi em Nazaré, sua terra natal, a Bíblia é muito clara, e não pôde ali realizar muitos milagres. A Bíblia fala assim, ó, e Jesus não pôde ali realizar muitos milagres. E o texto diz o porquê. Por causa da incredulidade deles. Então, meus amados, muitas vezes a igreja não vive o sobrenatural de Deus, sabe por quê? Porque a igreja é ensinada a não crer no Espírito Santo de Deus. E nós estamos aqui dizendo para você: creia no sobrenatural de Deus. Creia, porque Deus ainda pode capacitar a sua igreja com dons espirituais. Os dons não acabaram. Isso é mentira. Isso não é ensino de Deus. Não é ensino de Deus. Não é ensino de Deus. Vamos continuar? Né? E ele falava: separem, né? Separem. O Espírito Santo falou: separa fulano e ciclano. Por que isso não acontece hoje, né, gente? Às vezes, sabe por quê? Porque a gente não abre o coração para Deus. Vamos ver aqui outro texto? Atos capítulo 15, verso 32. Vamos lá. Eu vou ler a partir do verso 22. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dois líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta. Então isso aqui foi o primeiro concílio, né, que a igreja fez, a igreja de Jerusalém, né, enviou uma carta à igreja de Antioquia. E enviaram junto com a carta o que? Judas e Silas. Vamos ver o que. Vamos continuar lendo? Com eles enviaram a carta dizendo o seguinte: aos irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Sicília. Saudações. Sabemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês, com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências: que se abstenham de comidas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só que coisa tremenda, né, irmãos?
Que coisa tremenda, né? Primeiro concílio. Então, o fato de existirem profetas na igreja primitiva, o fato de se falar em línguas na igreja primitiva, o fato de se interpretar as línguas na igreja primitiva, isso era comum. A gente vai ver isso em 1 Coríntios capítulo 14, onde era tão comum que na igreja de Corinto teve lá um problema por causa do dom de línguas e Paulo sistematizou o uso do dom. Ele sistematizou. Mas como é que ele termina? Como é que ele termina o capítulo 14 de 1 Coríntios? Não proibais o falar em línguas, mas faça-se tudo com decência e ordem. Ou seja, então uma, há uma expressão clara de Paulo, do apóstolo Paulo, da Bíblia, em não proibir a manifestação de dons. Então, a igreja que proíbe a manifestação de dons está indo contra aquilo que a palavra de Deus diz. Vamos continuar? Vamos lá. Vamos lá para Atos 21. Olha só, isso tudo aqui é história da igreja, não é? Atos, capítulo 21. Eu estou lendo só o que a Bíblia está falando, tá, gente? Se você não concordar, aí o problema é seu com a Bíblia, tá? Não é mais comigo. Vamos lá? Atos, capítulo 21. Depois de nos separarmos dele, estou lendo o versículo 1. Embarcamos e navegamos diretamente para Cos. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali para Pátara. Encontramos um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia. Aliás, quem é que está falando assim, hein? Lucas, tá, gente? Porque Lucas que escreveu, né, o livro de Atos. Embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio devia deixar sua carga. Encontrando os discípulos ali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanhavam até fora da cidade. E ali, na praia, nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolomaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Vamos lá, gente. Filipe, que tinha o dom de evangelista, o ministério de evangelista, e era um dos 7. Quem era esse Filipe? Então, era um dos 7. Quantos diáconos foram escolhidos? Em Atos, capítulo 6. 7, né, irmãos? Então, ele era um dos 7, ele era um dos diáconos, tá? Então, a gente tem que ler a Bíblia, gente, assim, tendo a visão do todo, tá? Para você entender o que está acontecendo. Vamos lá? Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Olha só. Não sou eu que estou falando, gente. É a Bíblia. Então, o diácono Filipe tinha 4 filhas virgens, ou seja, moças novas que profetizavam. Né? Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta, olha só. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando em suas mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo, desta maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e os entregarão aos gentios. Então, olha só, o profeta fez
uma previsão do futuro. Olha, Paulo vai ser aprisionado pelos judeus, e os judeus vão entregar Paulo aos gentios. E se você continuar lendo, quando Paulo foi para Jerusalém, ele foi preso, tentaram matar Paulo, sobrinho de Paulo soube do plano, falou lá com um dos oficiais romanos, e quem salvou Paulo da mão dos judeus foram os oficiais, foram os romanos. Por quê? Porque Paulo disse que tinha cidadania romana, e aí ele foi levado, então, para Roma para ser julgado por César. Gente, é só ler a Bíblia. Então, o que Ágabo, novamente, né, o mesmo Ágabo lá de trás, ele aqui de novo, ele falou, olha, ele fez outra profecia. Então, crente, escuta, que nós possamos encerrar o estudo de hoje. A Bíblia é clara. O dom de profecia, ele existiu na igreja primitiva e ele existe nos dias de hoje. O dom de línguas, ele existiu na igreja primitiva e existe nos dias de hoje. O dom de interpretação de línguas, o dom de cura, o dom de maravilhas, o dom de milagres, não é isso que está escrito lá? Tudo isso existiu na igreja primitiva e existe nos dias de hoje. O cessacionismo é uma tentativa de alguns líderes religiosos de tirar a fé da igreja contemporânea de hoje. Se hoje nós não vivemos os milagres de Deus, se hoje nós não vivemos o sobrenatural de Deus, muito da responsabilidade é dessas doutrinas. E uma das doutrinas que não vem de Deus, eu ouso dizer que essa doutrina vem até do próprio Satanás, né? Uma das doutrinas que tem tirado a fé das pessoas, que tem tirado a crença da igreja no Espírito, no poder do Espírito Santo no meio da igreja, é o cessacionismo. O cessacionismo é uma doutrina diabólica, é uma doutrina que vai contra a palavra de Deus, e eu li aqui vários versículos. Eu poderia ler vários outros, a gente poderia aqui ter uma aula de 3 horas falando sobre isso, né? Então, que Deus possa te abençoar no dia de hoje, que Deus possa estar com você, que você possa pensar, leia a palavra, né? Não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, né? Aqui no nosso canal, né? Se você acha esse vídeo, se você achou esse vídeo importante para você, se você achou relevante para a sua vida, você possa então se inscrever em nosso canal. Que Deus te abençoe.